Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com informações importantes e cenas muito interessantes que irei compartilhar aqui com vocês nesse nosso primeiro encontro de segunda-feira, mas diante de uma realidade completamente diferente daquela que nós vivenciamos algum tempo atrás aqui no nosso país. Isso porque já está sendo possível nós analisarmos a realidade concreta do nosso país e que nos afetam objetivamente com um olhar mais racional. Isso porque essa gente que foi afastada do poder, que sempre utilizou da insanidade e de estratégias que são conhecidas, mas que infelizmente funcionaram, de implementar um medo na sociedade através do pânico vermelho, o pânico moral, o pânico socialista, o pânico comunista, enfim. Essas pessoas estão ficando cada vez mais desmoralizadas e os seus seguidores vão vendo que a cada dia que passa, o Brasil não virou Cuba, o Brasil não virou Venezuela, as escolas não foram adulteradas, não se implementou nenhum tipo de ideologia de gênero, não apareceu kit gay, igrejas não foram fechadas, enfim, aquelas patifarias todas que essa gente andou pregando para cima e para baixo e que vai ficar um discurso esvaziado daqui a algum tempo. No entanto, eles persistem com essas estratégias mentirosas e nós aqui, cada vez mais, vamos desmascará-los, porque é a forma também de ajudar com que a gente tenha algum tipo de reconciliação aqui na sociedade brasileira, né? Bom, vou conversar com vocês sobre os assuntos concretos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe. Não esqueça, dê o seu joinha, seu comentário, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, começando aqui com um assunto concreto. A gente vai ficar aqui nesse pêndulo de alguns assuntos concretos e o mundo cão, né? Infelizmente. A matéria aqui que nos aponta o legado desastroso do que foi essa gente do Paulo Guedes, que de fato comandou o nosso país, né? O Bolsonaro sempre foi um boneco do posto, um fantoche, um espantalho. Eu sempre falei isso para vocês aqui no nosso portal. Não entendia nada de economia, não interferia nada na economia, simplesmente entregou o nosso país para poder se blindar da polícia e da justiça. E agora, sem essa blindagem, a situação para ele e para as pessoas que estão no seu entorno vai se complicar muito, né? E nós estamos aqui justamente para ajudar essas filas a andarem. A matéria diz: fatura dividida. Subsídios vão pressionar a conta de luz no próximo ano. Mesmo com reservatórios de hidrelétricas cheios, reajuste de energia pode chegar a 15%. Vem cá, mas não se privatizou a Eletrobras justamente para baixar o preço das tarifas? Essas tarifas subindo, gente, é para garantir a lucratividade do setor privado, que, como nós estamos vendo, como foi o caso lá em São Paulo, foi absolutamente ineficiente quando teve lá uma tempestade, derrubou-se lá algumas árvores, né, e alguns fios, e a cidade ficou no verdadeiro pandemônio. Então, isso tem algum tipo de justificativa racional, se ter feito uma privatização absolutamente lesiva ao interesse nacional, ainda jogar a conta nas costas do povo brasileiro? Então, isso tem que ser objeto de protesto, tem que ser objeto de denúncia e mais, né? Tem que ser objeto de uma ação concreta do governo federal. O governo Lula vai ter que colocar essa questão para a sociedade, conhecer e para que a sociedade se movimentar. Nós vamos aceitar esse tipo de situação. Aliás, essa situação, inclusive, ela é altamente prejudicial ao governo, a política econômica no ano de 2024, porque subindo a energia elétrica, sobe tudo. Não tem como não ter inflação no nosso país, a gente não ter uma situação econômica absolutamente lesiva deixada por essa gente que saiu do poder. E essa gente que saiu do poder, como eles não têm absolutamente nada de útil para apresentar, eles ficam tentando ocupar o noticiário, né? Pelo menos junto ao seu séquito, com essas futilidades aqui. Neymar recebe medalha de imbrochável de Jair Bolsonaro. Vejam só o que virou o ex-presidente da República. Um criminoso, comentei ontem com vocês, é uma cifra que nós não podemos esquecer, eu acho que isso tem que vir ao debate público, de 113 mil órfãos aqui no nosso país em função da pandemia, que essa gente acentuou, né?
os seus problemas. Então, quer dizer que isso vai ficar despercebido, isso não vai ser tocado. O próximo Procurador-Geral da República também não vai assistir, vai fingir que não aconteceu isso, vai fingir que o senhor Augusto Aras não protegeu essa quadrilha que esteve aqui no nosso poder, no poder aqui no nosso país. Enfim, ainda bem que nós temos esse espaço aqui, porque nós vamos cobrar bastante do novo PGR, né? Que é a matéria que eu comentei ontem com vocês, né? Órfãos da Covid esperam lei por pensão de R$ 1.500. Direito, não esmola. Gente, olha só que coisa. Nós tivemos aqui um assassino com um grupo de assassinos ao seu redor que implementou aqui no nosso país uma política de destruição de vidas para preservar seus interesses políticos. Ele foi até o fim com essa história e agora é o povo brasileiro que vai ser obrigado, através dos recursos públicos, a pagar os órfãos, né? Essas famílias que foram destruídas por esses insanos. Então, gente, não é uma questão para simplesmente a gente esquecer que aconteceu há 2 séculos atrás. Não! Nós não devemos esquecer as coisas de 2 séculos atrás, como as chagas da escravidão aqui no nosso país, muito menos esquecer esse genocídio que matou mais de 700 mil irmãos nossos, né? Irmãos e irmãs. E eu vou aqui sempre lembrar essas questões. O clã Bolsonaro continua tentando aqui distrair a sociedade. E hoje eles partem aqui para uma situação que chega a ser patética, ridícula. O Dudu Bananinha colocou o seguinte no Twitter: Lula fez a carta aos evangélicos nas eleições, agora Dino faz isso. Puxa vida, o que será que o Dino fez, né? De tão grave, né? Se ele será aprovado na sabatina do Senado, eu não sei, mas eu vou fazer minha parte e alertar meus seguidores. Ele não. E aí, qual é a crítica aqui? Que o Dino está recebendo uma Bíblia de um padre? Aí eles publicaram isso aqui, ó. Só que é o seguinte, né? Tem certas coisas que essa gente publica que, ao invés de prejudicar a imagem de Dino, eles estão ajudando, né? Vamos acompanhar o que aconteceu. O Dino recebendo aqui uma Bíblia. Isso, olha, essa aqui é uma tradução muito interessante, que, né, tradução normal da Bíblia, mas assim, para a leitura, os comentários, ela ajuda muito. O senhor é um homem católico, sim, então a gente quer que a palavra de Deus sempre ilumine a sua vida, amém, ilumine a sua caminhada. Quando eu converso com meus alunos na universidade, eu digo, olha, a Bíblia ensina muito sobre direito. Não só porque tem preceitos jurídicos mesmo, claro, sobretudo no Antigo Testamento, mas porque tem a atuação de juízes. Então, Paulo, eu quero agradecer muito ao senhor. A palavra de Deus vai te iluminar sempre. Então é o seguinte, ó. Dudu Bananinha, olha, procure uma assessoria melhor aí, porque esse tipo de postagem aí não tá manchando a imagem do Dino, não. O que mancha, e os religiosos que são puros da alma, que são sinceros na sua fé, eles percebem quando o político está fazendo uso da religião e quando um pastor está tentando fazer uso da política também dentro da sua igreja, eles percebem quem são os verdadeiros profetas, né, do mal, ou quem são os políticos, ou que são os religiosos ali, que são honestos, são íntegros, né, naquilo que fazem. Não é por outra razão, quando você entra aqui, basta você fazer uma consulta, gente, que entra aqui no canal do Silas Malafaia, vocês vão ver que as postagens onde ele fala de religião tem 10% do número de visualizações das outras postagens onde ele fala de política. Ele está sendo muito mais reconhecido como um líder político do que um líder religioso. Das duas, uma, ou as pessoas estão dando mais crédito ao que ele diz sobre política, estão vendo que ele é um estelionatário na religião, ou então, enfim, tem muita gente que acaba visitando o canal dele simplesmente para saber o que ele está dizendo, né? Mas é um mistério, né? Porque que, do ponto de vista religioso, ele está com uma audiência tão baixa, né? A pessoa que tem tantos seguidores como ele, até voltar aqui, ó, vamos ver aqui, só para ter uma... Ele tem 1.700.000 inscritos. Gente, é inscrito pra caramba. Vocês entram aqui, ó, no post que ele fez há 2 dias sobre religião, tem 4.800 visualizações, né? Tá ruim a situação para ele, hein? Ele publicou um vídeo hoje, mais tarde eu vou vir falar aqui com vocês. O título é Brasil em Perigo, a imprensa sendo censurada. Lá vem ele de novo com essa história, né? Conversei com vocês também sobre o discurso dessa gente insana e dessa senhora que apareceu no mundo político, a senhora que
Era uma senhora desconhecida, enfim, ela foi secretária do partido, teve ali um romance com o Valdemar da Costa Neto, segundo consta pela própria ex-mulher de Valdemar da Costa Neto, se enturmou ali e acabou virando esposa 03 de Bolsonaro. E cresceu, né? Cresceu pelo menos na sua ambição. Ela quer ser personagem político. E aí fica reproduzindo situações como uma papagaia. Não porque ela tem algum tipo de conhecimento de estudo, mas ela está reproduzindo uma série de chavões para cima e para baixo. E aí ela se arvora a repetir mentiras, né? Como essa aqui. Vamos lá. Não desistam dos seus propósitos. Nós precisamos nos posicionar como mulheres fortes. Nós negligenciamos por muito tempo, principalmente os cristãos que não queriam misturar religião com política. Ou seja, o negócio é misturar religião com política, né, senhora? Meus amados, minhas amadas, se você não se... A nossa vida, ela passa pela política, o nosso botijão de gás passa pela política. Quando o povo entender, assim como Jair Messias Bolsonaro fala, quando o povo entender que até o botijão de gás passa pelo Congresso, eles vão aprender a valorizar o voto. Nós precisamos nos posicionar como mulheres resilientes, mulheres fortes, mulheres que amam, mulheres que cuidam, mulheres que vão fazer uma política limpa e honesta, porque já foi provado que se fechar a torneira da corrupção, sobra dinheiro para fazer sim. Sobra, e sobra muito. E a prova disso foi Jair Messias Bolsonaro. Realmente, o Jair Messias Bolsonaro, ele ajudou a baixar muito o preço das coisas aqui no Brasil, né? Do gás, a energia elétrica. Aqui, ó, senhora, a senhora tem explicação para isso aqui? Né? Não tem, né? Porque não tem conteúdo algum. E não é por outra razão que as polêmicas estão vindo ao ar aqui. Hoje tem uma publicação aqui na coluna Sonar, do Globo, com o seguinte título: Falsa moralista versus amante da Odebrecht. Gleisi Hoffmann e Michele Bolsonaro trocam uma ofensa por dia nas redes. Só que é o seguinte, uma é ofensa, a outra são acusações consistentes, né? Olha só, o texto aqui diz: se ele é comunista, ele é contra os valores e princípios cristãos, não existe comunista cristão. Isso é de contramão com a palavra de Deus. A gente não pode aceitar esse tipo de gente no poder. Já pensou esse homem chegar ao STF? O que vai acontecer com a gente? Questionou no último sábado. Isso é a Michele falando. Aí a Gleisi, no dia seguinte, reagiu à declaração de Michele em seu perfil X. Que moral tem a mulher do Bolsonaro? Um presidente genocida, é verdade. Machista, é verdade. Que não gosta de mulheres, é verdade. Para atacar Lula e falar de Dino, rebateu a presidente nacional do PT. A receptadora de Queiroz, é verdade. Rachadinha e Mauro Cid, negociador de joias, tem muita coisa para explicar, a começar pela manipulação da fé das pessoas que ela fez, disse. As acusações não agradaram Michele, que por sua vez foi ao Instagram para responder o que chamou de um comportamento não digno. Nossa, quanta bilis com acusações tão graves. Deve ter provas. É bom que tenha. Caso contrário, seria uma leviandade, escreveu a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, se é mentira tudo que a Gleisi Hoffmann falou, senhora Michele, a senhora deve processá-la. Só que os processos, eles têm uma mão dupla, né? Porque quem está acusando a senhora dessas situações, uma vez demandada judicialmente, tem o direito de provar que está dizendo a verdade. Isso é facilmente comprovável, que a família que a senhora faz parte é uma família de pessoas desonestas, que se utilizam de mecanismos escusos para ficarem cada vez mais ricos e chamar o esposo da senhora, né, de um homem honesto. Das duas, uma. Ou a senhora é completamente cega, ou a senhora é tão vigarista quanto qualquer outra pessoa vigarista que existe na humanidade. Bom, aliás, até pior, né? Porque faz uso da religião para os seus fins. Gente, mais tarde temos mais assuntos importantes aqui, mas para começar a semana eu acho que já deu para a gente jogar algumas coisas importantes aqui, né? Até mais tarde, obrigado por vocês estarem aqui. Tchau!